O presidente Michel Temer em meio a uma delação bombástica que pode mudar os rumos do Brasil. Já estou aqui com os nossos comentaristas do SBT Meio Dia. A gente começa a edição desta quinta-feira falando dos últimos acontecimentos na política nacional. Em uma delação pesada realmente, um dos donos da JBS, do frigorífico, disse que Michel Temer deu aval para o pagamento de uma mesada a Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. As informações foram publicadas no site do jornal O Globo. Segundo o jornal O Globo, por volta das 10h30 da noite do dia 7 de março, Joesley Batista entrou no Palácio do Jaburu. Michel Temer estava à sua espera. Escondia no bolso uma arma poderosa, um gravador. Todo o diálogo teria sido gravado por Joesley. Num deles, o dono da JBS relatou a Temer que estava dando mesada a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro para que ambos, tidos como os conhecedores de segredos de dezenas de casos escabrosos, não abrissem o bico. Temer mostrou-se satisfeito com o que ouviu. Neste momento, diminuiu um pouco o tom de voz, mas deu seu aval. Tem que manter isso, teria dito o presidente. Ainda de acordo com o jornal, Joesley afirmou que não foi Temer quem determinou que a mesada fosse dada, mas que o presidente tinha pleno conhecimento da Operação Cala-Boca. A conversa continuou e, em seguida, Joesley pediu a ajuda de Temer para resolver uma pendência na JBF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para cuidar do problema. Fale com o Rodrigo, disse Temer. Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer por ele e perguntou: posso falar tudo com ele? Temer foi sucinto: tudo. Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Segundo a reportagem, o dono da JBS procurou Rocha Loures. Marcaram um encontro em Brasília e se acertaram. Joesley lhe contou do que precisava do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O indicado de Temer ligou para o presidente em exercício do CAD, Gilvandro Araújo, e pediu que se resolvesse a questão da termoelétrica no órgão. Pelo serviço, Joesley ofereceu uma propina de 5%. Rocha Loures deu seu ok. Tudo bem, tudo bem. Para continuar as negociações, segundo o jornal, foi marcado um novo encontro. Desta vez, entre Rocha Loures e Ricardo Saldi, diretor da JBS e também delator. No Café Santo Grão, em São Paulo, trataram de negócios. Foi combinado o pagamento de R$500 mil semanais por 20 anos, tempo em que vai vigorar o contrato da EP. Seriam 480 milhões de reais ao longo de 2 décadas, se fosse cumprido o acordo. Loures disse que levaria a proposta de pagamento a alguém acima dele. Saldi fez 2 menções ao presidente. Pelo contexto, os dois se referem a Michel Temer. O Globo afirma também que a entrega do dinheiro foi filmada pela PF, mas desta vez, quem esteve com o homem de confiança de Temer foi Ricardo Saldi, diretor da JBS e um dos 7 delatores da empresa. Inicialmente, Saldi foi ao shopping Vila Olímpia, em São Paulo. Em seguida, Rocha Loures o levou para um café, depois para um restaurante e, finalmente, para a Pizzaria Camelo, na Rua Pamplona, no Jardim Paulista. Foi neste endereço, próximo à casa dos pais de Rocha Loures, onde ele estava hospedado, que o deputado recebeu a primeira remessa de R$500 mil. Apesar do acerto de repasses semanais de R$500 mil, até o momento só foi feita a primeira entrega de dinheiro. A partir da homologação da delação, nada mais será pago, segundo a reportagem do jornal. Bem, o relator da Lava Jato, Edson Fachin, mandou afastar o senador Aécio Neves das funções e decidiu enviar ao plenário do Supremo Tribunal Federal um pedido de prisão. A irmã dele, do senador, já foi presa e, como eu falei, nós estamos ao vivo pelo Facebook, já também ao vivo aqui no estúdio, os nossos comentaristas. O que foi revelado ontem? As informações, esse conteúdo mostra, digamos, que nada mudou, nem as investigações da Lava Jato foram capazes de coibir esse tipo de ação, de corrupção. A gente achava que o Brasil estava avançando e a corrupção estava acontecendo diante da Lava Jato. O Prisco parece até um sintoma de doença, né? Porque a pessoa parece que não... Brasília parece que não está curada. A sensação é de impunidade. É corrupção crônica e endêmica. Verdadeiramente, a casa caiu. O país está de cabeça para baixo. E a Elidiane colocou uma coisa muito importante. O presidente da República, apesar de toda a Operação Lava Jato, que já dura mais de 3 anos, teve a petulância, o atrevimento, primeiro,
de receber um empresário cuja a reputação não é das melhores. Recebeu em casa, no Jaburu, e fez uma conversa nada republicana. Ou seja, ele estimulou o suborno via propina. Perdeu completamente as condições morais do exercício da presidência da República. É uma situação absolutamente insustentável para Michel Temer. E o detalhe é o seguinte, apesar da Operação Lava Jato em curso, ele fez isso por quê? De desespero, porque sabia que se os recursos não continuassem a ser transferidos para Eduardo Cunha, ele poderia ser alcançado por uma delação de Eduardo Cunha. Exclusivamente por isso. Portanto, Eduardo Cunha vira uma figura central na Lava Jato. Ele foi o responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff, porque, como presidente, aceitou o pedido e conduziu a Câmara para isso. E agora, para fechar, e o Diane, Léo e amigos, ele é o pivô da queda provável de Michel Temer. O melhor que fosse pela renúncia, porque o trauma econômico para o país seria menor, porque mais rápido, mais célere. Processo de impeachment na Câmara leva tempo. E também o julgamento no dia 6 de junho da cassação da chapa pelo TSE, Dilma, Michel, também leva tempo. E isso seria muito ruim para a economia do país. Importante lembrar para você de casa que a sua participação é fundamental na confecção, na produção do nosso SBT Meio Dia. Nós estamos ao vivo e você pode participar através das nossas redes sociais, através do Facebook. O nosso jornal também é transmitido. Estamos batendo o nosso recorde agora. Temos quase 500 pessoas online. Esse número vai crescer. Afinal de contas, hoje o jornal foi feito com carinho para você de casa, inclusive no final dele, com a participação de Jair Bolsonaro. E o Diane Silva, temos perguntas? Uma informação, até eu tenho informação, que nos últimos 25 anos houve 2 quedas, de Collor e de Dilma. E que o governo Temer disse que vai tentar, como todos os outros governos, até o fim se segurar. Tem uma pergunta aqui, aliás, um comentário mesmo. O Eduardo Grassi falou o seguinte: olá, estou acompanhando em Chapecó, acho a melhor coisa nesse momento novas eleições. Prisco, se fala muito em eleições diretas e eleições indiretas. Qual a sua opinião como brasileiro? Prates, né? Prates, Prisco já foi, daqui a pouco você volta. A eleição direta. Eleição direta, agora, como? Não vejo nenhuma possibilidade. A indireta, quem pode assumir com qualidade de tocar um processo que, bem ou mal, estava indo para um norte de melhor qualidade para todos nós? Diante do que aconteceu de ontem para hoje, claro que o Temer não imaginava que estava sendo gravado. Para não ser citado numa possível delação, que seria meramente uma declaração verbal, não havendo a prova, só que agora há uma prova gravada, pelo menos em princípio. Trava-se tudo, não vejo ninguém no horizonte que possa, numa eleição indireta ou direta neste momento, nos salvar. Eu tenho opinião seguinte, na minha modesta opinião, e eu não sou político, detesto, mas eu acho que a falta de a punição, não tem punição, o cara rouba, vai preso, fica 3 meses na cadeia, daqui a pouco sai com uma tornozeleira eletrônica para fazer serviços, como é que é? Comunitários. Bota na roça a capinar, bota na roça a cavar. Aí o cara, cheio de bilhões, porque eles roubam, depois devolvem a metade, e ficam morando no apartamento em Nova York, vem para cá com uma tornozeleira, qual é o negócio? Bota numa roça, vai plantar mandioca, para ver se ele faz isso. Falta punição nesse país. É verdade, é impunidade, né? Agora era importante só, sem querer monopolizar, o Prates fez uma colocação que era importante situarmos para o nosso telespectador. Como é que é a situação de eleição direta e indireta? O que a Constituição estabelece hoje? Até a primeira metade do mandato, caindo o presidente, nova eleição direta, voto direto. Na segunda metade, indireta. Indireta, que é o caso agora. O que ocorreria se for para cumprir a Constituição nesse momento? Uma vez renunciando Michel Temer ou sendo impeachmentado na Câmara e no Senado ou sendo cassado no TSE. Rodrigo Maia, já que não existe vice-presidente, ele era o vice e ascendeu à presidência com a queda de Dilma Rousseff, Rodrigo Maia, o primeiro na linha sucessória, assume a presidência e durante 30 dias
O presidente do Senado, Eunício de Oliveira, também presidente do Congresso, em 30 dias, convoca uma eleição indireta, com a participação dos 513 deputados federais e os 81 senadores, que daí escolhem o novo presidente. Essa é a regra hoje. Entre quem? Entre eles, entre os 594 ali presentes, ou até algum outro. O Gilmar Mendes pode? Daqui a pouco. Bom, Não, então, só para dizer o seguinte. só para completar, Eu ouvi isso hoje. só para completar, então, o O Prates raciocínio. acredita numa intervenção militar? Não, ainda não. Ainda não é ótimo. Então, só para completar o raciocínio, isso são as regras hoje. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, estão também arrolados na Lava Jato. Outra, 25 senadores arrolados, 40 e tantos deputados federais. Será que esse Congresso tem reputação ética para eleger Já dizia, o novo presidente? Ou seria o momento de uma PEC, proposta de emenda constitucional, que permita a eleição direta, já apresentada por Miro Teixeira, e aí sim o Tribunal Superior Eleitoral convocaria uma eleição direta ainda esse ano para a escolha pelo voto direto. Já Miguel quer dizia- falar. Ainda mais um governo que não tem respaldo popular, Daqui a pouco a como gente é o volta caso pra do lá. Rio. já Miguel. dizia Osmar Cunha, é tudo farinha do mesmo saco. E vinho da mesma pipa. É Daqui tudo a- farinha do mesmo saco. Daqui a pô. pouco a gente volta, A gente o SBT continua Meio Dia hoje é assim, especial, com daqui a certeza. pouco a gente vai ter a participação ao vivo de Jair Bolsonaro, deputado pelo Rio de Janeiro, a sua participação através do Facebook. Agora, Ildiane, se não tiver controle da turma aqui hoje, A turma- vamos a turma- até meia-noite. Com certeza.